Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Tá gostoso de falar na palavra de Deus hoje, né? Maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero, mais uma vez, na nossa escola bíblica, né? Porque estudar a palavra de Deus é maravilhoso, né? Escola bíblica, vamos em 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Eu quero meditar com os irmãos aqui a respeito da bênção apostólica, né? Que todas as igrejas quase usam esse versículo como bênção apostólica, mas tem um grande ensinamento nesse versículo, né? Para nós meditar. E você vai meditar junto comigo agora, né? A respeito desse versículo maravilhoso que é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém? Graças a Deus, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, né? Nós vamos começar aqui falando sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Essas três coisas, o apóstolo Paulo diz assim: seja com todos vocês, né? Isso é preciso para a igreja, né? A igreja necessita dessas três coisas: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, né? Nós não vamos falar aqui sobre divindade, né? Deixar para outra hora, mas vamos falar sobre isso. O amor de Deus é aquele que a Bíblia diz que Deus amou a todos e ama a todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama um mais que o outro. Deus não despreza ninguém. Deus não nega bem algum a ninguém. Ele dá a chuva, Ele dá o sol, Ele dá a fruta, Ele dá o frio, Ele dá o calor. Ele dá tudo que é necessário para a pessoa sobreviver, para a pessoa viver. Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele livra, Ele abençoa, né? Ele paga tudo certinho. Qualquer coisa que você faça de bem para Deus, Ele paga. Ele paga, Ele é maravilhoso, Ele não deixa faltar as coisas. Ele sempre está suprindo, ajudando, aconselhando, guiando, abençoando, protegendo, fazendo de tudo porque Ele ama o ser humano. Ele não faz acepção de pessoa. Ele não nega bem a ninguém, seja quem for, seja ruim, seja bom, seja quem for, da maneira que for. Ele não olha para a tua vida. Ele sempre está procurando te ajudar, procurando te abençoar, procurando te fazer o melhor, né? Porque Deus ama o ser humano. Ele criou o ser humano, Ele formou o ser humano. Então, Ele é amor, Ele ama, né? Ele ama todas as pessoas, não faz divisão de ninguém. Ele não, vamos dizer assim, não deixa ninguém perecer, né? Para o agricultor, Ele dá tudo que precisa para as pessoas, né?
Ele faz tudo que é possível para a pessoa ser abençoada, né? Então, olha, Deus ama tanto o ser humano, né? Deus ama tanto o ser humano, mesmo até o último suspiro da morte, Deus está pronto a ajudar, pronto a ouvir, pronto a proteger, pronto a abençoar, né? O ser humano é que procura o mal, né? Mas Deus, Ele faz de tudo para que o ser humano seja abençoado, protegido, guardado, né? Então, Deus ama, Deus é amor, né? Deus é amor e Deus tem dado esse amor ao mundo, né? Às pessoas. Deus tem feito de tudo por amor ao ser humano, né? Inclusive, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama, Deus é amor e Deus quer dar esse amor para todos, né? Ele ama todos, Ele quer ver o bem de todos, Ele quer proteger a todos, abençoar todos e não faz acepção de pessoa. Agora, vamos falar um pouco da graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é um favor imerecido. É uma coisa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o mundo a Satanás. Eles deram o domínio do mundo a Satanás. Então, e Satanás veio e fez baderna nesse mundo. Virou tudo de cabeça para baixo. E o ser humano se perdeu. Foi destituído da glória de Deus. O ser humano passou a necessitar de salvação. Desculpa aí, irmão. Então, o ser humano precisou de salvação. Então Deus, como é misericordioso, maravilhoso, bondoso, que ama a todos, Ele se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo para salvar o ser humano, para trazer a salvação ao ser humano, para trazer a graça ao ser humano. E essa graça que veio através de Jesus, ela precisa ser aceita pelo ser humano. Porque o amor de Deus é para todos. Não importa a pessoa, quem seja, quem for, não importa o que tenha feito, o que faz. Deus ama o ser humano e protege, ajuda, abençoa, supre, dá sol para todos, a chuva para todos, frio para todos, calor para todos, o alimento para todos, né? A vida para todos. Mas a graça, depois que o homem pecou, depois que Adão perdeu o domínio, né, que deu o domínio para Satanás, o homem precisou de salvação. O homem precisa ser salvo, senão ele vai para o inferno. O ser humano precisa ser salvo, senão ele vai para o inferno. Então, por isso que ele precisa da graça do Senhor. Mas a graça do Senhor Jesus não é para todos. O amor de Deus é para todos, mas a graça de Deus não é para todos. A graça de Deus é para aquele que aceitar. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
a graça do Senhor Jesus, a pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que crer, a pessoa tem que querer, né? Porque todas as pessoas, né, se vai fazer o bem para o outro precisa aceitar o bem, né? Se eu for oferecer alguma coisa de graça para você, você precisa aceitar, você precisa querer, você precisa acreditar, você precisa crer que eu vou fazer, que eu vou dar aquilo que eu prometi para você, né? Então é assim o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar o homem que se havia perdido, porque foi enganado por Satanás. Então, para receber essa graça, que é de graça, salvação, para ser perdoado os seus pecados, a sua vida ser limpa, e você receber a salvação de Deus, você precisa aceitar a graça. Porque se a pessoa não aceitar a graça, Deus não poderá fazer nada. Deus pode cuidar da pessoa, proteger a pessoa, cuidar da pessoa, alimentar a pessoa, dar o sol, dar a chuva, dar o alimento, dar a vida, dar a saúde, dar a paz, dar a proteção, mas somente até o dia que ela morrer. Além da morte, Deus não vai poder fazer mais nada se você não aceitar a graça do Senhor Jesus. Porque Deus é amor, Ele te ama até o último minuto da sua vida. Mas depois da morte, somente a graça do Senhor Jesus Cristo poderá te salvar. Somente o Evangelho, através da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, vai poder te salvar. Porque o ser humano estava perdido. Não tinha quem salvasse, não tinha salvação. O destino era a morte e o inferno. Mas Jesus veio e ofereceu de graça o perdão dos pecados, a salvação para o ser humano, o caminho que leva à vida. Então, mas o ser humano tem que aceitar, tem que crer, tem que querer, né? Tem que deixar a sua vida, entregar a sua vida na mão de Deus e deixar que Deus guie os seus passos. Então essa é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então o amor de Deus todo mundo tem, todo mundo usufrui do amor de Deus. Seja bom, seja mal, faça o bem, não faça o bem, creia ou não creia em Deus, até o ateu, qualquer pessoa é beneficiada pelo amor de Deus. Deus amou o mundo e ama o mundo. Ele ama você, ama eu, ama todos. Não importa que tipo de pessoa nós somos, Deus nos ama. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que Deus veio salvar, porque o homem se havia perdido, Deus veio salvar, trazer a salvação, para que evitar o homem que vá para o inferno, para o lago de fogo. Deus veio salvar através de Jesus Cristo. Então essa é a graça, o favor imerecido, aquilo que nós não poderíamos pagar, mas Jesus pagou por nós. Jesus pagou o preço e Ele nos dá de graça a salvação. Mas resta nós aceitar, nós crer, nós esperar, confiar e entregar a nossa vida na mão dEle, para que Ele cuide, né? Para que Ele proteja, para que depois da nossa morte nós possamos herdar a vida eterna, né? Com Cristo no céu, né? Nos benefícios, nas recompensas da glória de Deus, né? Então essa é a graça de Deus. A graça de Deus que nós precisamos aceitar, nós precisamos crer, nós precisamos querer a graça de Deus. Então vamos falar também na comunhão do Espírito Santo, como o versículo
capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 13, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Já falamos do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos falar da comunhão do Espírito Santo. Jesus fez tudo aqui, pagou o preço e subiu ao céu. E hoje Ele está aqui em espírito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ele está aqui em espírito. Então, a partir do momento que Ele subiu, Ele deixou o seu espírito para que as pessoas que crerem nele sejam batizadas com seu espírito e andem na comunhão do Espírito Santo. Porque Jesus salvou, Jesus comprou, Jesus pagou o preço. E a pessoa aceitou, a pessoa creu, a pessoa quis, né? E Ele perdoou os seus pecados, Ele salvou a pessoa, mas só que a pessoa precisa permanecer na salvação. Ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Então a salvação será lá no final. E por isso nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai nos conduzir à salvação naquele dia. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, como diz Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo como amigo íntimo. Nós precisamos ter Ele dentro de nós para nos guiar, para nos orientar, para nos dar vitória, para nos consolar, para nos ajudar nos momentos difíceis, para nos dar força, para nos dar alegria. Nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Ele que nos coloca no corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios 12, versículo 13. É Ele que nos coloca no corpo de Cristo e segura nós até o final. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós precisamos permanecer na comunhão com Ele, né? Não tê-lo como inimigo, não blasfemar contra Ele, porque os pecados contra o Espírito Santo é quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, quando a pessoa entristece o Espírito Santo, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, quando a pessoa apaga o Espírito Santo, né? Então, tudo isso é pecado contra o Espírito Santo e a pessoa não tem salvação, porque o único que dá salvação é o Espírito Santo e a pessoa rejeita o Espírito Santo. Tem muitos que nem quer saber, né? Não acredita, não crê, não aceita, não quer. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela inclui a pessoa crer, se arrepender e ser batizado com o Espírito, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo, como diz Atos 2, 38 e 39, né? Ali está o novo nascimento, ali está a salvação em Cristo Jesus. Mas depois que a pessoa crê, se arrepende, é batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados passados, ele vai viver uma nova vida em Cristo, vai receber o seu Espírito Santo, mas precisa permanecer em comunhão com o Espírito Santo até aquele dia, né? Que a Bíblia diz em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então nós precisamos do Espírito Santo e precisamos ter comunhão com Ele até o dia da volta do Senhor Jesus, né?
Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse assim, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, todos. Né? Todos precisam ter isso. Precisam do amor de Deus, precisam da graça do Senhor Jesus Cristo, precisam aceitar, crer, querer, precisam receber o Espírito Santo e precisam permanecer na comunhão do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que vai dar a salvação. Porque a Bíblia diz que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem nesse século, nem no futuro. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai dar salvação. É o Espírito Santo que vai conduzir você até o dia da tua morte ou o dia da volta do Senhor Jesus, né? Eu gostaria que você lesse Romanos capítulo 8. Ali vai falar bem claro a respeito da comunhão do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e nós possamos todos juntos seguir a palavra de Deus, a orientação de Deus, e caminhando, crescendo na graça, crescendo na fé, crescendo no amor, em tudo aquilo que Deus tem dado para nós, né? Porque todos precisamos de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.